Não culpe as pessoas por lhe decepcionarem. Culpe a si mesmo por esperar muito delas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo de onde estiver a ver o programa, este é o programa Chiquento Jazz é mais uma edição especial, como tem sido nosso hábito. Meu nome é Nésio Temba, estarei convosco nesta viagem por cerca de uma hora. Hoje teremos um convidado especial, como tem sido hábito neste programa. Mas vamos começar com um vídeo e voltamos já num piscar de olhos. Até já! Voltamos do vídeo e vamos à parte principal do nosso programa, onde temos a nossa conversa com o nosso entrevistado. Desta feita será o senhor Genito Santana. Vai-nos falar um pouco sobre a sua história e, logicamente, com inclinação ao jazz. Não saia daí que nós vamos à nossa primeira rubrica, Minha História. Até já! Estamos agora na rubrica Minha História, onde vamos ter um dedo de conversa com o nosso ilustre Genito. Ilustre, como está? Estou bem, obrigado. Boa noite, bom dia e boa tarde. Dependendo de onde estiver a ver o programa. É verdade. A quem a esta hora ainda está a sonhar, a quem já está aí a queimar console por aí 16, 17 horas. Terá Então o mundo... Chiquento. Exatamente, o Jazz. mundo é assim. E não deve deixar de ver o programa Chiquento Jazz. Como está mais uma vez? Estou muito grato, estou bem de saúde e creio que estamos todos de saúde e a melhorar, isso é bom. Melhor ainda com o senhor no nosso programa. Vamos ter muita coisa para falar, muita coisa boa. Vamos começar primeiro por... Acredito que por aí em 91 começa a ter esta apreciação pela música jazz. Podia nos explicar um pouco sobre isso? Sim, naquele ano coincidia mais ou menos com os acordos de paz, né, de 90. Nós estávamos na flor da idade, né, e tínhamos já uma grande influência do reggae, né? Sim. Music, reggae, tudo por força desta abertura que o país estava a ter para o Ocidente, com as televisões coloridas que vinham com alguns dos nossos irmãos da RDA e acesso à TVM estava também a lançar exatamente. um Era um programa. canal... Era uma fase para nós da descoberta da cultura, da identidade, da descoberta da cidadania e da paz, né? Nessa altura queríamos andar mais do que devíamos. E nos anos 90 e tal, na companhia do grande amigo, que infelizmente não o temos cá, que é o Pilecas, ou Rogério Nhaven, né? Sim. Foi de KPD. Começámos a procurar alguns espaços de música, jazz na altura, na Princesa, ali também para baixo no restaurante Costa do Sol. Íamos um pouco por Chovas. Então aquele bichinho, portanto, da música começa-nos a entrar, tanto naquele contexto de música ao vivo e de jovens sem dinheiro para consumir nem sequer uma bebida. Não é? E foi assim. E acredito nesse processo forma a sua primeira banda, não é? O seu primeiro grupo musical, que acredito esteve lá incluso Moreira Chunguiça, o Tichito e outros. Sim, depois dessa influência da música jazz, não é? Pelo ambiente e também pelo nível, portanto, de convivência musical, aquilo permitiu-me, portanto, ter mais proximidade com outro tipo de musicalidades, sonoridades, que misturava mais ou menos cultura africana e a cultura americana. Crescemos um pouco nesta ideia de fusão, não é? De confluência. Então, um pouco com essa influência das timbilhas de Zavala, dos Sands ou Mbiras de Tete, de onde tem origens, não é? Comecei a aproximar um pouco com os amigos que tinham tido a Escola Nacional de Música, por sinal, portanto, o Teixito Lang, o Dário Lang, o Moreira Chonguice, o Dan, o Paulo Matabel e outros jovens. Nessa altura formamos uma band de jazz, ou diria afro-jazz, né? Que tocávamos, éramos banda residentes no Chova, de uma associação. E éramos, acho que era a mais nova banda que existia. E o Ali Fak também cantava. O Ali Fak no jazz? Sim, porque o jazz nós tínhamos essa componente de improviso, além fronteiras muito grande, então a confluência era isso. E começámos ali, ou comecei depois a ter essa experiência e a beber muito desses amigos que tinham estudado na escola de música, né? Que tinham estudado música. O Moreira Chunguista, por exemplo, tinha o pai era
para além de um apreciador do jazz, ele era sempre um incentivador. Um incentivador. Jazz, assim, era aquele. E nessa altura começámos a tocar, mas isso exigia muita pesquisa. Naquela altura era impossível, ao menos para a nossa fase, tocar sem pesquisar. Então tínhamos que ouvir muita música, os weather reporters, quer dizer, muita música, e íamos até a Zavala. Ok. E eu lembro-me que nessa altura um dos aspectos que mudou muito foi, sem dúvida, um projeto de Durão, Eduardo Durão, com Peter Giggs. Peter Giggs era um baterista alemão. Então ele vai fazer um projeto com o Durão, só que envolve mais músicos. Vai levar o Gito Balói, o falecido, como viola baixo. Vai levar o Dom Romão. Dom Romão tocou Nessa com o Miles altura já Davis. estava na África do Sul. Estava na África do Sul, sim. Ok. Este projeto foi interessante. Foram buscar o Gito Balói na África do Sul, com bass. Eu creio que isso foi em 93 ou 92 já, não é? E vão levar o Peter Giggs, levam um saxofonista alemão, quer dizer, o baterista alemão, outros americanos fizeram e foram apresentar isto em Zavala mesmo. E Zavala, dentro daquela comunidade do Quisico, do Festival de Zavala, ter ali uma componente assim, e nós também fomos para lá. E então isto era muito bom, porque o jazz não ficava num lugar, né? Ele circulava. Não era estático. Não havia muito espaço de jazz e nós bebíamos. E Zavala temos a timbila, acredito, temos instrumento que acredito que tem muita influência provavelmente também no jazz. E acaba trazendo esta dimensão completamente um pouco mais avançada daquilo que é a timbila no meu ponto de vista. Como é que era o jazz em termos de jovens na altura? A aderência comparativamente àquilo que estamos a ver hoje em dia era a mesma? Sim, naquela altura sim, havia uma vantagem, né? Eu não sei de que processo cultural tínhamos nós bebido, mas muitos dos que tocavam jazz às vezes eram pessoas que foram para fora ou estudar, okay? Ao estudar física, por exemplo, tínhamos um saxofonista, o Balói, não é? Era professor de física, não é? Quer dizer, ou seja, as pessoas tinham a cultura sempre com elas. Fossem para fora, aprendiam um pouco de música e nós notávamos assim esta questão. Quer dizer, eram músicos mesmo, ou seja, profissionais, ou seja, seguiram carreira, mas depois eram de outra área, eram matemáticos, eram médicos. Okay, sim. E, ou seja, letrados. durante a música dizia muito as pessoas. E nós, como jovens, gostávamos muito de aprender deles, porque para além daquela componente de jazz é cultura, é um estilo de vida. É um estilo de vida, sim. É um pouco o fruto de migrações, de raízes africanas, que vão às Américas e voltam. Então, nós acabamos gostando de jazz, porque tínhamos que beber muito, não só desses que tocavam, Orlando da Conceição, não sei o quê, como também nós próprios tínhamos que fazer pesquisa, porque era impensável naquela altura fazeres música sem poderes falar dela. Eu acredito que em 2000, princípios de 2000, saí para estudar fora do país. O que é que foi estudar e como é que foi esta aventura? Sim, naquela altura nós tínhamos um desafio. Nós tínhamos uma escola nacional de música, mas não uma escola de música nacional. Ok. Ou seja, para tu aprenderes, lembro muito bem do meu grande amigo e grande artista, Chonguice, sempre debater sobre isso. E depois nós não tínhamos o ensino superior da arte em Moçambique, não é? Sim. E a solução era ir para fora, não é? Eu sigo para Lisboa, para Portugal, e vou fazer antropologia na Universidade Nova de Lisboa, que era uma disciplina um pouco mais abrangente, que incluía arte. E depois sigo um pouco para fazer migrações, portanto, aí indústrias culturais criativas, cultura, fico ali, tenho esta formação e em Portugal, em Lisboa, vou reencontrar os grandes artistas, o Otis, o Cabaços, os Nandocas, um baixista, a Astra Ares, e fico a fazer lá também produção, não é? Lembro-me de quando as Neima iam tocar lá, os artistas moçambicanos, eu estava ali a acompanhar a produção e a embaixada também fazia. Então, criou-se uma dinâmica lá de imigração, já uma perspectiva de moçambicanos que iam para lá. Eu lembro do Tsetse, não é? Do Uta, percussionista, do Otávio, que são gente que eu depois também tive que artisticamente acolhê-los, porque também fui acolhido.
E assim Moçambique passou a ter um grupo, já tinha, Chipani Pani, de dança, e passamos a reforçar, passou a ter timbila, percussão, demonstrando um valor muito grande em termos de integração dos moçambicanos fora de Moçambique. Em termos culturais. Volta, acredito, e está agora em Moçambique já há quanto tempo? Bom, já estou em Moçambique assim de vez, digamos, depois da convite, fico, mas estou, a partir de 2009, começo a dar aulas na Escola de Comunicação e Arte, ECA, da Universidade do Armandjane. Portanto, fui professor do primeiro grupo formado em teatro, primeiro grupo formado em música. Portanto, era o grupo constituído por Deus o tenha, Hortêncio Langa, os Timóteo Cuxos, Feliciano de Castro, Felipe Nhaçavel, Pedro Stone. Este grupo foi o primeiro. O Jimmy era professor também. Jimmy Dulha era meu colega, é professor, continua. A conversa está muito boa. Vamos sair um bocadinho para um vídeo para relaxar esta e perceber aquilo que o senhor Genito Santana estava aqui a falar. E voltamos dentro de instantes com a rubrica Meu Ídolo. Voltamos ao nosso convidado, depois de saber o que está acontecendo no nosso belo Moçambique. Infelizmente ainda sou em Maputo, no Jazz Gigs. Estamos, como disse, na reta final e vamos saber quais são os projetos do nosso convidado. Ilustre, quais são os seus projetos atuais? Eu acredito que está constantemente envolvido na cultura. O que é que está a fazer de momento? Bem, eu tenho uma ligação com o Ministério da Educação e Cultura agora, que traduziu-se, por exemplo, na nomeação de uma PICO para o Património Mundial da Humanidade, 2003. Agora, o desafio é que isto possa se refletir nas escolas e que esta dança. A nível de produção, portanto, artística, o Ministério também, no projeto Construindo com Música, está a montar 4 estúdios de gravação agora, acho que mais de um mês, em Zambeze, Nampula, portanto, em Inhambane e Maputo, que vai permitir que os artistas possam gravar. E, de momento, estou a desenvolver também a publicação do estudo Cultura em Números. Porque o que nós temos aqui, nós não temos ainda a quantidade de artes plásticas. O que é que traduz-se em número de música? Que é um levantamento de dados estatísticos que eu compilei ao longo dos meus 5 anos de trabalho, portanto, os últimos, que estou a sistematizar já para o livro, que é para seguir. A nível pessoal, portanto, musical, juntei-me com alguns artistas e para uma gravação de uma musiquinha só, para ver se mais do que falar, também não tento dar o primeiro passo para uma música que reflita isto. E, por último, queria muito que pudéssemos criar uma escola de ensino médio para capacitar vereadores culturais, diretores da cultura, diretores provinciais da cultura, em matéria de arte e cultura, sobretudo de desenho, implementação de políticas e gestão cultural, porque este é o maior desafio agora, é o conhecimento, e espero que muito em breve possa juntar com alguns parceiros, possamos fazer isso sem descurar a componente da diáspora, das migrações, que tem muito para oferecer em Moçambique. Os moçambicanos estão fora e os migrantes que estão cá também poderem integrar-se em projetos culturais. Portanto, o desafio é o conhecimento, por um lado, o primeiro, dotar os vereadores, os diretores de conhecimentos. O segundo é o de capacitação, portanto, o terceiro é de inovação, inovar novos produtos, novos serviços a nível cultural. E o quarto, que é muito importante, é rendimento socioeconômico. As pessoas precisam de ganhar com isto. E é o mais importante no meio disto. Ou digamos que é um dos pilares do desenvolvimento da cultura, porque enquanto não estiverem a ganhar, o projeto não vai ser sustentável. Portanto, para além desta componente de palco, estou ligado à ECA, à Universidade de Armandjane, e estou ligado também à instituição como Ministério da Educação e Cultura. Portanto, tento equilibrar isto, sem perder de longe o jazz, o esquento jazz. Está muito ocupado. Eu fiz a minha formação em Antropologia e Cultura,
Não ganho nada, confesso. Talvez como economista ou como médico, Como não teria ganha? mais Ganha. dinheiro. Mas fiz porque Ganha Moçambique muito. precisa ter pessoas formadas nas áreas. Sim, sim. A pior coisa pode acontecer com um país como o nosso, que ambiciona desenvolver a arte, a cultura, é continuar a pôr um geógrafo como diretor clínico do Hospital Central. Ou seja, tem que ser um médico. E na cultura temos que começar também a progredir para essa via. E por isso é que ando meio ocupado, mas, bom, fico a trabalhar muito com as províncias, sobretudo. Trabalho também, portanto, com estudantes, com alguns artistas e estou disponível a trabalhar para aquilo que for útil para o desenvolvimento de Moçambique. Como disse, sempre ganha. Pode não ser em termos, mas é um projeto a longo prazo. Beijinhos e abraços. Ok, beijinhos e abraços à família, em primeiro lugar. A minha filha Bia Malambe, ao Luan, portanto, aos meus pais, aos meus colegas, aos meus amigos, todos aqui, aos telespectadores e, sobretudo, aos Quento Jazz, o grande amigo Nézio, que reencontramos depois de muitos anos. E essa é a bela equipe de produção. Um abraço e um beijo. Nós agradecemos a sua presença aqui, é extremamente importante. Colhemos muita coisa boa no dia de hoje. O programa esteve bom, mas como tempo é dinheiro, temos que fechar. E como é de hábito, aconselhamos que leiam um livro, ouvir alguma música. Noêmia de Souza será a nossa aposta de hoje. A ouvir um álbum da Rodália Silvestre, One Sat, um álbum interessante. Acho que é uma boa combinação, a relaxar em algum lugar. Provavelmente, depois mais logo, por aí, 21 horas, pode assistir o programa Chiquento Jazz, que é para dar continuidade a esta aldeia do jazz e a ver esta entrevista que foi hoje com o Genito Santana. Eu me dispenso e nós voltamos a encontrar daqui a mais 7 dias. Tchau, tchau e até lá.